Desde então, essas experiências voltaram a se manifestar com força. E o mais difícil foi lidar com isso, porque agora eu já não era mais uma criança. Não dava mais para justificar tudo como imaginação ou excesso de televisão. A verdade é que o mundo espiritual é tão real quanto nós dois conversando aqui neste momento. Esses fenômenos não reapareceram do nada. Tudo começou quando eu mesmo me entreguei aos vícios. Primeiro veio o cigarro, depois as drogas e, por fim, o álcool. E foi exatamente quando esses hábitos voltaram para minha vida que as mesmas visões da infância ressurgiram. As figuras sombrias que eu via antes, aquelas que eu descrevia como sombras, começaram a aparecer novamente. Com o tempo, acabei me acostumando com elas. Cheguei a pensar, se não podem me tocar fisicamente, então não há problema. Mas eu estava enganado. Em certo momento, perdi completamente o controle do meu próprio corpo. Acabei batendo o carro em uma árvore, e algo, ou alguém, parecia ter assumido o comando. Esse foi o ponto mais assustador de toda essa história que estou prestes a contar. Quando acordei depois do acidente, percebi que algo havia mudado. Era como se eu tivesse tido um vislumbre do que existe além da vida. Hoje, nosso convidado é Léury, que desde criança teve contato com portas abertas para o mundo espiritual, especialmente através de encontros com seres que chamamos de pessoas das sombras. Essas experiências duraram anos, até que um dia Deus se revelou a ele de uma forma única e surpreendente. Você não vai querer perder o testemunho dele. Vamos recebê-lo agora. Bem-vindo, Léury. Olá, Léury, como você está? Estou bem, Julie. E você? Muito bem, obrigada. Estou realmente animada com a nossa conversa hoje. Faz uma semana que estou ansiosa para esse momento. É incrível trocar ideias com você e ouvir sua história. Mal posso esperar para começar. Vamos direto ao ponto. Você mencionou que, ainda criança, começou a ver figuras escuras, que hoje sabemos serem manifestações demoníacas. Pode nos contar como tudo começou? Claro. Desde pequeno, sempre tive experiências que hoje entendo como espirituais. Na época, porém, ninguém sabia explicar direito. A gente atribuía tudo à imaginação infantil ou ao fato de assistir muita televisão. Mas muitas das coisas que vivi, agora sei, eram ataques demoníacos, e também encontros com seres angelicais. Como não entendia o que estava acontecendo, vou dar um exemplo rápido do que eram esses ataques. Lembro-me de ter uns 3 ou 4 anos, e de repente, sentir um medo inexplicável de ir sozinho até a cozinha no meio da noite. Não havia motivo para isso, mas o pavor tomava conta de mim. Um dia, decidi enfrentar o medo e fui até lá. Quando virei o corredor, vi 3 bruxas paradas lado a lado, com uma aparência assustadora. Eu devia ter uns 4 anos, e o susto foi tão grande que caí no chão e gritei tão alto que acordei não só a minha casa, mas provavelmente todo o bairro. Meus pais correram para me acalmar, e eu apontava para aquelas figuras, mas, por algum motivo, eles não conseguiam vê-las. Esse foi só um dos muitos episódios que marcaram minha infância. Além disso, havia chamadas figuras das sombras, que se moviam como silhuetas pelas paredes ou entravam e saíam dos armários. Quando criança, a gente acha que é coisa da cabeça, e conforme crescemos, acabamos esquecendo. Mas essas experiências nos perseguem, mesmo sem percebermos. Foi só quando fiquei mais velho que tudo voltou a acontecer. E aí não dava mais para ignorar. Não dava para dizer que era imaginação ou efeito da televisão. Foi quando entendi que o mundo espiritual é tão concreto quanto esta conversa que estamos tendo agora. Eu cresci frequentando igreja, mas, por ser muito novo, esse tipo de assunto não era discutido, a menos que você estivesse em uma denominação mais específica. Essa foi minha primeira introdução ao mundo espiritual. Para resumir, tudo começou por volta dos 5 anos. E, olhando para trás, acredito que muitas dessas experiências aconteceram por causa de portas abertas. Meus pais eram pessoas amorosas, de classe média, e nunca passamos por grandes dificuldades financeiras. Mas, como todo mundo, eles tinham seus vícios. Quando bebiam, por exemplo, eu via como o álcool os transformava.
As brigas que vinham depois me deixavam, junto com minha irmã mais nova, deitados na cama, tapando os ouvidos para não ouvir. Esse tipo de trauma, acredito, pode abrir brechas para o inimigo agir, como falam sobre maldições geracionais. O medo e a instabilidade que eu sentia deram espaço para que essas forças espirituais se manifestassem. Mas também acredito que Deus permitiu que isso acontecesse para me provar de alguma forma. Essas experiências duraram até por volta dos 7 ou 8 anos. Quando a gente começa a ter mais consciência das coisas, esses fenômenos param. Durante todo o ensino fundamental, o ensino médio e até o fim do colégio, nada disso voltou a acontecer. Foi só quando eu mesmo me tornei dependente de substâncias que tudo recomeçou. Depois do ensino médio, as visões haviam desaparecido, mas meu pai faleceu e minha mãe começou a sofrer com demência. De repente, eu me vi como o homem da casa, com apenas 17 ou 18 anos, sem a menor ideia do que isso significava. Para lidar com a situação, acabei recorrendo aos mesmos vícios que jurei nunca ter depois de ver o que fizeram com meus pais. Voltei a fumar, comecei a usar drogas e a beber. E foi justamente quando esses hábitos voltaram para minha rotina que as mesmas experiências espirituais da infância ressurgiram. Um certo ponto da adolescência, mas depois acabei me afastando. Ainda assim, no fundo, eu sabia que Deus existia. Só não tinha mais aquele relacionamento próximo, sabe? Era mais como uma crença distante, algo que eu aceitava, mas não vivia no dia a dia. Então, naquela noite, depois do acidente, caminhando para casa sem carro, sem rumo e com a mente ainda turva pela bebida e pelas drogas, eu simplesmente caí de joelhos. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas. Foi mais um desespero puro, um grito de socorro. Eu disse: Deus, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor está aí, por favor, me ajude. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer. Eu não quero mais viver assim. E foi aí que algo mudou. Não foi como nos filmes, com luzes brilhantes ou vozes estrondosas. Foi mais como uma certeza. Uma paz que eu não sentia há anos, mesmo no meio do caos. E junto com essa paz, veio uma lembrança. Uma lembrança da minha infância, daquelas noites em que eu via as sombras e minha avó me dizia para orar. Só que, dessa vez, não era medo que eu sentia. Era como se alguém estivesse me dizendo: você não está sozinho. Eu sempre estive aqui. No dia seguinte, acordei com uma clareza que não fazia sentido. Eu ainda estava quebrado, ainda sem carro, ainda com todos os problemas da minha vida. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não foi um milagre instantâneo, eu não parei de beber ou usar drogas do dia para a noite. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu queria mudar. E foi aí que comecei a buscar respostas. Comecei a ler a Bíblia, não como um dever, mas como uma necessidade. E quanto mais eu lia, mais aquelas experiências que eu tinha tentado racionalizar, os vultos, as vozes, a sensação de estar sendo observado, começavam a fazer sentido. Não eram alucinações. Não era só o álcool ou as drogas. Eram sinais. Sinais de que algo maior estava acontecendo, algo que eu tinha ignorado por anos. E então, uma noite, aconteceu. Eu estava sozinho no meu quarto, lendo o Salmo 23, e de repente, eu senti. Não sei explicar direito, mas foi como se uma presença estivesse ali, ao meu lado. Não era uma sombra. Não era um vulto assustador. Era algo puro. E naquele momento, eu soube. Soube que Deus não só existia, mas que Ele tinha estado comigo o tempo todo, mesmo quando eu não o via. Mesmo quando eu o ignorava. Mesmo quando eu estava no fundo do poço. A partir daí, as coisas não foram fáceis. Ainda tive recaídas, ainda lutei contra a depressão, ainda tive dias em que queria desistir. Mas algo tinha mudado. Eu não estava mais sozinho nessa batalha. E aos poucos, com muita ajuda de amigos, de terapia, de uma comunidade que me acolheu, fui me reerguendo. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele acidente não foi o fim. Foi o começo. O começo de entender que, mesmo nos momentos mais escuros, Deus nunca nos abandona. Ele só espera que a gente pare,
Olhe para ele e diga: estou pronto. Era. Cada detalhe, cada armário, cada bancada, cada eletrodoméstico, tudo estava exatamente como eu sempre sonhei que fosse. Era como se alguém tivesse lido os desejos mais profundos do meu coração e os transformado em realidade. E ali, no meio daquele espaço perfeito, eu estava sozinho. De repente, ouvi passos. Alguém se aproximava. E então, do corredor, surgiu uma figura. Não era um anjo, não era um demônio, era um homem. Alto, de pele morena, cabelos escuros e olhos que pareciam conter uma paz que eu nunca tinha experimentado. Ele vestia uma túnica simples, mas havia algo em sua presença que me fez sentir, instantaneamente, que eu o conhecia. Não de um sonho, não de uma lembrança, mas de algo mais profundo, como se ele sempre tivesse estado ali, esperando por mim. Ele parou na entrada da cozinha e me olhou com uma expressão que misturava compaixão e uma espécie de tristeza serena. Não disse nada. Apenas estendeu a mão, como se me convidasse a segui-lo. E eu, sem hesitar, dei um passo à frente. No momento em que meus dedos tocaram os dele, uma onda de calor me atravessou, não um calor físico, mas algo que aqueceu minha alma. Era como se, de repente, eu lembrasse de algo que havia esquecido há muito tempo. Ele me levou até a mesa da cozinha, que estava posta como se alguém estivesse esperando por nós. Havia pão, vinho e um prato com frutas. Nada luxuoso, mas tudo ali parecia perfeito. Ele se sentou à minha frente, pela primeira vez, falou. Sua voz era suave, mas firme, como um rio calmo que carrega uma correnteza forte por baixo. Você está cansado, disse ele. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Eu não respondi. Não precisei. Ele já sabia. Você tem lutado muito, continuou. E tem feito isso sozinho. Engoli em seco. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Era como se, de repente, todo o peso que eu carregava há anos estivesse sendo reconhecido. Não por alguém que me julgava, mas por alguém que simplesmente entendia. Por que eu? Perguntei, a voz embargada. Por que eu mereço isso? Por que agora? Ele sorriu, um sorriso que não era de pena, mas de quem já sabia a resposta antes mesmo de eu perguntar. Por que você finalmente parou de fugir? Essas palavras me atingiram como um soco no peito. Era verdade. Eu tinha passado anos correndo, de mim mesmo, dos meus medos, da ideia de que Deus poderia me abandonar. E ali, naquele momento, eu tinha parado. Não porque tinha encontrado todas as respostas, mas porque tinha finalmente admitido que não as tinha. Ele pegou o pão, partiu-o e me ofereceu um pedaço. Eu aceitei, e quando o levei à boca, senti um gosto que não era apenas de trigo, era algo mais. Era como se, com cada mordida, uma parte de mim que estava quebrada começasse a se recompor. Você não está aqui por acaso, disse ele. Você está aqui porque escolheu ouvir. E então, como se uma cortina se abrisse na minha mente, eu soube. Não era uma revelação grandiosa, não era um trovão ou uma voz estrondosa. Era uma certeza tranquila, como o amanhecer depois de uma noite longa. Você é Jesus, falei, sem dúvida. Ele não confirmou, nem negou. Apenas assentiu, como se dissesse, sim, e você sempre soube. Naquele instante, tudo fez sentido. Não no sentido de que todas as minhas perguntas tinham sido respondidas, mas no sentido de que, pela primeira vez, eu não precisava mais delas. Eu só precisava dele. E então, tão repentinamente quanto tinha começado, a visão terminou. Eu acordei no meu quarto, com o coração batendo forte e o suor frio escorrendo pela testa. Mas havia algo diferente. A presença sombria que tinha me assombrado nas noites anteriores tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma quietude, não a quietude do vazio, mas a quietude de quem sabe que não está mais sozinho. Peguei a Bíblia que ainda estava debaixo do meu travesseiro e abri no mesmo lugar onde tinha parado. As palavras que antes pareciam distantes agora saltavam da página, como se tivessem sido escritas só para mim. E pela primeira vez, eu não estava lendo para provar que Deus não existia. Eu estava lendo porque, no fundo,
sempre soube que ele existia, e que, o tempo todo, ele estava esperando que eu parasse de fugir. Olhei ao redor, tentando absorver cada detalhe daquele ambiente que, de alguma forma, eu sabia que estava em reforma, exceto aquela cozinha. Ela estava pronta, impecável, como se cada detalhe tivesse sido pensado por mim. A iluminação, os azulejos, até o forno de tijolos aparentes. Era como se eu tivesse construído aquele espaço com as próprias mãos, e agora ali estava, parado no meio dele, pensando, o que estou fazendo na minha casa dos sonhos? Foi nesse exato instante que tudo mudou. Num piscar de olhos, me vi frente a frente com Jesus. Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros do meu rosto, tão perto que só conseguia focar em seus olhos. E que olhos! Eram como um oceano, um azul esverdeado profundo, hipnotizante. Não um azul qualquer, mas um que parecia sem fundo, como se eu pudesse mergulhar neles e nunca mais voltar à superfície. Era como olhar para o mar e sentir que, por mais que tentasse, nunca encontraria o limite. Havia algo em seu olhar que misturava tudo ao mesmo tempo, preocupação, tristeza, alegria. Era estranho pensar nisso, porque como alguém poderia carregar essas três coisas de uma só vez? Mas ali estava. Ele parecia feliz por me ver, mas ao mesmo tempo, havia uma dor genuína em seus olhos, como se algo o machucasse profundamente. E acima de tudo, havia amor. Um amor tão puro, tão intenso, que era como se ele estivesse dizendo, eu faria qualquer coisa por você. Basta pedir. E então, naquele segundo, eu senti. Não era só um olhar para mim, era um olhar através de mim. Ele sabia de tudo. Cada palavra rude que eu já disse, cada boa ação que fiz, cada risada, cada lágrima, cada momento de bondade e cada instante de egoísmo. Não era só o passado ou o presente. Era como se ele pudesse ver também o futuro, coisas que ainda nem tinham acontecido. E mesmo assim, aquele amor não diminuía. Não havia julgamento, não havia condenação. Só amor. Um amor tão avassalador que meu corpo inteiro reagiu como se fosse atraído por um ímã. Caí de joelhos, o rosto colado ao chão, e comecei a chorar como uma criança. Não por medo, não por vergonha, mas por uma reverência que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o peso daquele amor fosse demais para suportar. Eu não conseguia ficar de pé. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo inundada por algo tão puro, tão intenso, que minha carne não conseguia aguentar. E então, uma voz, a mais bela que já ouvi na vida, disse, levante-se. Não foram palavras ditas com os lábios. Naquele momento, tudo era comunicação direta, como se as palavras ecoassem dentro de mim. Eu estava com o rosto no chão, os olhos inchados de tanto chorar, mas de alguma forma, no plano espiritual, eu conseguia ver tudo ao mesmo tempo. E quando ele falou, seus lábios não se moveram. Mas eu ouvi. E não era só uma ordem, era um convite cheio de ternura. Você não precisa fazer isso. Vamos, levante-se. Eu conheço você. Você me conhece. Não precisa disso. Havia autoridade naquelas palavras, sim, mas era uma autoridade envolta em amor. E foi esse amor que me deu forças para me erguer, mesmo com as pernas trêmulas. Assim que fiquei de pé, ele se virou e caminhou até o forno de tijolos que eu tinha admirado antes. Pegou uma longa pá de madeira, enfiou-a no forno e, quando a puxou de volta, a primeira coisa que veio à minha mente foi, Jesus está fazendo uma pizza. Era absurdo. Ridículo, até. Jesus, ali, na minha cozinha dos sonhos, preparando uma pizza como se fosse a coisa mais natural do mundo. E no exato momento em que esse pensamento passou pela minha cabeça, acordei. A luz da manhã invadia meu quarto, batendo em cheio no meu rosto. Mas não era só a luz do sol. Era como se uma parte daquele amor tivesse ficado comigo, como um resquício de algo maior. Uma sensação tão forte que me fez acordar sorrindo, como se tivesse passado a noite inteira rindo em sonhos. Era uma alegria que não cabia em mim. Eu nunca tinha me sentido tão pronto para viver, para sair da cama e abraçar o dia. E a única coisa que ecoava na minha mente era, foi Jesus. Foi Ele. O Deus em quem eu sempre acreditei,
mesmo sem entender, finalmente tinha se revelado. E agora, mesmo ainda tentando processar tudo, uma coisa era certa, nada mais seria como antes. Através de cada cicatriz, cada queda, cada momento em que achei que estava sozinho. Mas agora, olhando para trás, vejo que ele nunca me deixou. Mesmo quando eu o ignorava, ele estava ali, sussurrando: eu te escolhi antes que você me escolhesse. E foi nesse dia, dentro do carro, durante aquele intervalo no trabalho, que tudo fez sentido. A voz voltou, não como um trovão, mas como um sussurro firme, impossível de ignorar. Não era um pedaço de pão. Era o símbolo. Quebre-o. E naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não de dor, mas de clareza. Porque eu sabia o que aquilo significava. O pão não era apenas alimento, era ele. Jesus, o pão da vida, o único que sacia a fome mais profunda do coração. Naquele momento, as palavras que eu já tinha lido tantas vezes na Bíblia ganharam vida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E de repente, tudo o que eu questionava, as dúvidas, as críticas, os momentos em que achei que Deus era distante ou injusto, se dissolveu. Não era Deus quem precisava ser defendido. Era eu quem precisava ser transformado. Eu era o problema. Não ele. A partir daquele dia, a Bíblia deixou de ser um livro cheio de regras ou histórias confusas. Ela se tornou um espelho. Cada página refletia quem eu era, quem ele era e quem eu poderia ser nele. As passagens que antes me deixavam confuso agora me falavam diretamente. Os julgamentos que eu fazia contra Deus se voltaram contra mim. Como pude duvidar de alguém que nunca me abandonou? E então, veio a convicção. Não aquela que condena, mas a que liberta. Porque agora eu sabia, não importava o que eu tinha feito, ele já tinha me perdoado. Não importava o quanto eu tivesse errado, ele ainda me amava. E não importava o quanto eu tentasse me justificar, a verdade era simples: eu precisava dele. Todos nós precisamos. Mas a jornada não terminou ali. Como muitos que encontram Jesus, eu vivi o fogo inicial, aquele entusiasmo que faz você querer contar para o mundo inteiro. E, sim, talvez eu tenha exagerado um pouco. Talvez tenha pressionado alguns amigos sem perceber. Vocês não entendem. É Jesus. Ele mudou tudo. Mas o tempo me ensinou que Deus não precisa de nossa pressa. Ele trabalha no ritmo dele, e cada pessoa tem seu próprio caminho. O que eu não esperava era que, mesmo depois de tudo, eu voltaria a tropeçar. Não porque ele tivesse me abandonado, mas porque eu ainda era humano. Voltei às velhas práticas, aos mesmos vícios que ele já tinha me livrado. E quando percebi o que estava fazendo, a culpa foi esmagadora. Como pude cair de novo, depois de conhecer a verdade? A depressão voltou, mais pesada do que antes, porque agora eu sabia o que estava perdendo. Mas foi justamente nesse momento que aprendi algo crucial: a graça não é um passe livre para pecar, mas também não é um castigo eterno. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, como diz a Escritura. E essa verdade se tornou meu alicerce. Porque, sim, eu falhei. Sim, eu caí. Mas ele nunca me deixou cair sozinho. Hoje, olhando para trás, vejo que cada queda, cada recaída, cada dúvida foi parte do processo. Deus não me resgatou para me deixar perfeito de uma vez. Ele me resgatou para me ensinar a depender dele. E a cada dia, mesmo depois de anos, a alegria ainda está aqui. Não como um sentimento passageiro, mas como uma certeza: ele está comigo. Sempre esteve. E sabe o que é mais incrível? Essa história não é sobre mim. É sobre ele. Sobre um Deus que persegue os perdidos, que perdoa os que tropeçam e que nunca desiste de quem ama. Eu era apenas um garoto quebrado, tentando ser bom aos olhos do mundo. Mas ele me mostrou que a bondade humana nunca será suficiente. O que precisamos é de um Salvador. E ele é exatamente isso. Desde então, Jesus não é apenas uma parte da minha vida. Ele é a vida. E não importa o que aconteça, uma coisa é certa: nada será como antes. Porque agora eu sei, não apenas com a mente, mas com o coração,
que ele é real. E que, no fim das contas, tudo o que importa é que ele me encontrou. E nunca mais vai me soltar. Que eu não conseguia controlar. Era um medo que vinha de um lugar mais profundo, como se algo estivesse me observando nas sombras, esperando o momento certo para me puxar para baixo. E, naquela época, eu não tinha armas para lutar contra isso. Só o que me restava era gritar por socorro, mesmo sem saber para quem. Mas agora? Agora é diferente. Não porque os ataques pararam, porque eles não pararam, mas porque eu aprendi uma verdade que mudou tudo. O medo não tem poder quando você sabe de quem você é. Antes, aqueles vultos, aquelas vozes distorcidas, aquelas sensações de estar sendo arrastado para um abismo, tudo isso me paralisava. Hoje, quando vejo uma sombra se mover no canto do quarto ou sinto aquele arrepio na nuca, não é mais o mesmo pavor. É como se eu olhasse para aquilo e dissesse: "Ah, é você de novo. Mas você não manda mais aqui." E sabe por quê? Porque o medo só domina quem não conhece a autoridade que recebeu. Quando Jesus entrou na minha vida, ele não apenas me salvou, ele me deu uma nova identidade. Eu não sou mais aquele garoto assustado, correndo de sombras. Sou filho do Deus vivo. E se sou filho dele, então tenho acesso ao mesmo poder que levantou o Cristo dos mortos. Isso não é teoria. É realidade. É o que a Bíblia chama de autoridade em nome de Jesus. Claro, o inimigo ainda tenta. Ele não desiste fácil. Às vezes, ele joga na minha cara lembranças do passado, tenta me fazer duvidar, sussurra mentiras como: "Você acha mesmo que Deus te ama depois de tudo que você fez?" Outras vezes, ele usa as mesmas táticas de antes: visões, pressões espirituais, até mesmo ataques físicos em momentos de fraqueza. Mas agora eu sei, ele não pode me tocar sem permissão. E Deus nunca permite nada que não possa ser usado para o meu bem. Lembro de uma vez em que eu estava orando, e de repente senti aquela presença pesada, como se alguém estivesse me sufocando. No passado, eu teria entrado em pânico. Mas dessa vez, eu respirei fundo e disse: "Em nome de Jesus, você não tem lugar aqui." E sabe o que aconteceu? Aquela pressão simplesmente se dissolveu. Como fumaça soprada pelo vento. Não foi mágica. Foi autoridade. Foi o poder do nome que está acima de todo nome. E é isso que eu quero que você entenda: o inimigo não é invencível. Ele é um mentiroso, um acusador, um ladrão. Mas ele não é maior do que aquele que vive em você. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito não é um hóspede tímido. Ele é fogo, é poder, é a própria presença de Deus habitando em você. Então, quando o medo vier, quando as sombras parecerem mais reais do que a luz, lembre-se, você não está sozinho. Você tem uma arma que o inimigo não pode vencer, a verdade da palavra de Deus. E se um dia você sentir que não consegue orar, que as palavras não saem, que a batalha parece grande demais, não se culpe. Deus não está medindo sua performance espiritual. Ele está olhando para o seu coração. Às vezes, a oração mais poderosa é um simples: "Jesus, me ajuda." Porque ele não precisa de discursos elaborados. Ele só precisa de um coração disposto a confiar. Olhando para trás, vejo que até mesmo aqueles momentos de terror tinham um propósito. Deus usou cada sombra, cada medo, cada noite em claro para me preparar para algo maior. Ele não me tirou das batalhas, ele me deu armas para vencê-las. E hoje, quando vejo alguém lutando contra os mesmos medos que eu enfrentei, eu não olho com pena. Eu olho com esperança. Porque sei que, assim como ele fez comigo, ele pode transformar o caos em vitória. Então, se você está lendo isso e se sente cercado por escuridão, se as vozes dentro da sua cabeça dizem que você nunca vai mudar, que Deus já desistiu de você, eu tenho uma notícia: isso não é verdade. O mesmo Jesus que me encontrou no meio da minha bagunça está aqui, agora, pronto para te encontrar no meio da sua. E ele não vai embora. Nunca. Porque no fim das contas, não são as sombras que definem a nossa história. É a luz que as dissipa. E essa luz? Ela já venceu. Desgaste que essa luta estava causando em mim.
Mas agora, esse medo simplesmente se foi, porque eu conheço Jesus Cristo, e Ele tem as chaves da morte. Ele venceu a morte. Como eu já disse antes, não consigo enfatizar isso o suficiente, Ele é o meu melhor amigo. Pai, nós temos nossos pais terrenos, que são humanos, limitados, mas Ele é o meu Pai. O Criador de todas as coisas. Nada se compara a Ele. Então, quando alguém me pergunta, você ainda sente algo espiritual acontecendo? Eu respondo, se eu vejo ou sinto alguma coisa, porque nem tudo é visível. Às vezes a presença de Deus ou de algo mais se manifesta de outras formas, eu já sei, meu Pai está no controle. E aí eu oro. Antes, eu pensava, será que isso está acontecendo por causa de algo que eu fiz? Mas hoje eu entendo que até essas coisas podem ser usadas para a glória de Deus. Às vezes, eu percebo, faz tempo que não oro direito. E é verdade, eu converso com Deus ao longo do dia, mas cada um tem o seu jeito de caminhar com Ele. O que importa mesmo é aquele momento de quietude, de entrega. Para mim, é quando me ajoelho, para outros, pode ser deitar no chão ou simplesmente fechar os olhos. Não é sobre cumprir uma lista, orar, ler a Bíblia, jejuar, como se isso fosse agradar a Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer o amor dele. Hoje eu entendo, fazemos essas coisas por nós mesmos. Para manter a mente sã, para continuar lutando a boa luta. E não há mais medo. Posso encarar qualquer inimigo, até mesmo a morte, sem tremer. Porque eu sei que o meu Pai está me esperando. Por isso, às vezes, eu nem sou a melhor pessoa para estar num velório. Sou aquele que diz, olha, eles estão tão felizes. Já estão em casa. Mas ainda há trabalho a ser feito aqui. E não há mais espaço para o medo, porque o que eu mais quero é que todos conheçam esse Jesus que, por tanto tempo, eu mesmo duvidei. Que todos tenham essa paz, essa alegria. E eu só quero agradecer, Deus, como eu amo vocês. Vamos conversar sobre isso. Eu amo vocês também. E é incrível como, no seu canal, você e seus convidados dão espaço para que as pessoas compartilhem suas experiências, mesmo que sejam tão diferentes. Às vezes, a gente olha de lado para as histórias dos outros e pensa, bom, a minha experiência não foi assim. Deus me livrou disso, e eu nunca mais voltei. Mas cada caminhada é única. E eu amo como você permite que cada um se expresse, porque até um simples mortal como eu consegue pegar um pedacinho daqui, outro dali, e se reconhecer em cada uma dessas histórias. É uma bênção. Esse é o propósito da sua plataforma, abençoar. Eu sempre espero ansioso pelo próximo vídeo. Você chegou na minha vida no momento em que eu estava tão perdido, mas Deus é tão bom. Nós temos o convite do sangue do Cordeiro e o poder do nosso testemunho, que é justamente o que você tem. E Jesus mesmo te mostrou essa passagem em João 6:51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Como essa experiência impactou você? Eu diria que o maior impacto foi perceber, de uma vez por todas, o que a Bíblia diz. Jesus Cristo, e eu sempre cito João 3:16, porque até quem não cresceu na igreja conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o versículo seguinte, João 3:17, é ainda mais poderoso, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a melhor notícia que eu já ouvi na vida. Porque a verdade é que passamos os dias tentando ser melhores maridos, esposas, filhos, profissionais, tentando ganhar mais dinheiro, comprar um carro novo, conseguir uma promoção, realizar sonhos. E nós conseguimos, sim, alcançar muitas coisas sozinhos. Eu já consegui. Muitas pessoas conseguem. Mas no fim, quando você conquista aquele emprego, aquele carro, aquela casa, aquele relacionamento, aquele plano de aposentadoria, você olha em volta e pensa, e agora? Ainda estou vazio. Jesus é a resposta para esse vazio. Ele é a paz que falta no quebra-cabeça da vida. E não é só uma paz passageira, é a certeza de que, não importa o que aconteça, Deus tem a última palavra.
contas atrasadas, tribulações, doenças, ameaças, perseguições, nada disso escapa do controle dele. Se você me perguntasse qual a diferença entre o eu de antes de conhecer Jesus e o de hoje, eu resumiria em uma frase: eu encontrei ajuda. E tudo o que eu preciso fazer, diante de qualquer situação, é esperar no meu Pai, no meu melhor amigo. Porque, acredite, quando essas coisas acontecem, e elas vão acontecer, não é fácil. Ele mesmo nos avisou que teríamos aflições nesta vida. Mas, Julie, toda vez que passa, mesmo que tenha sido difícil, eu olho para trás e digo: Deus, agora eu entendo. Eu entendo porque o Senhor permitiu que eu passasse por isso. Sem essa experiência, eu nunca teria conhecido a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade. Nunca teria visto como o Senhor trabalha em cada detalhe. E é isso, Ele está em cada detalhe. Eu amo como Ele se tornou o seu melhor amigo, e eu oro para que Ele se revele assim para cada um de nós. Você gostaria de orar por nós? Com certeza. Pai, nós vimos até ti agora só para te agradecer por tudo que já fizeste, estás fazendo e ainda farás. Vimos com corações humildes, Senhor, e pedimos que essa conversa toque a vida de alguém, que essa pessoa saiba que tu sempre estiveste lá, nas horas mais escuras e nos momentos mais brilhantes. Que ela saiba que tu a amas tanto, que queres apenas o melhor para ela. E eu sei, Senhor, assim como a irmã Julie e todo o corpo de Cristo sabem, que é um privilégio imenso poder te conhecer. Porque, como eu disse, sem ti, não somos nada. Não conseguiríamos nem te buscar. Então, nós te pedimos, que, Senhor, quem estiver ouvindo estas palavras encontre em ti a porta aberta, pois sabemos que nunca escondes o teu rosto daqueles que te buscam de coração sincero. Agradecemos-te porque, mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo deu a sua vida na cruz para que pudéssemos ser reconciliados contigo e desfrutar da tua presença por toda a eternidade, um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento. A ti, Senhor, rendemos graças por nunca nos abandonares, por caminhares ao nosso lado a cada dia, mesmo quando não merecemos. E hoje, elevamos nossas orações não apenas por aqueles que já te conhecem, mas também por aqueles que ainda não descobriram o teu amor. Porque, como disseste, não vieste para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E é esse amor incondicional que nos move a te louvar e a te agradecer. Que cada palavra dita aqui seja um bálsamo para quem precisa de esperança, que cada coração que ouve estas palavras sinta o teu chamado e responda com fé. Porque, afinal, é pela tua graça que somos salvos, e é no teu nome poderoso que depositamos todas as nossas súplicas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.